Convidada: eu amo vocês. Ontem vocês contaram uma coisa sobre o seu ser interior e não seria legal saber tudo o que ele está lhe dizendo? Abraham: bem, tudo o que ele está lhe dizendo agora, não tudo o que ele sabe para todo o sempre, isto seria pesado demais, mas tudo o que ele está pensando sobre aquilo em que você está focada agora. Convidada: naquele momento? Abraham: sim. Convidada: e eu gostaria de ter um pouco de entendimento sobre esta conexão com o meu ser interior, assim como talvez vocês possam dizer da mesma forma em que Esther se conecta com Abraham. Eu sei que frequentemente vocês estão contando histórias sobre como os Abraham contaram alguma coisa a Esther. Ela está indo para um estado como este? Abraham: sim. Quando Jerry estava por aqui, ele discutia o que quer que fosse o assunto, e ele ligava um gravador e se apresentava para nós da melhor forma que podia. E então nós falávamos a ele no gravador, e assim a Esther poderia ouvir de volta. E esta era uma maneira satisfatória de meio que co-criar com o Jerry. Hoje em dia, a Esther pega o laptop e escreve a pergunta a partir do estado consciente, despertado e ciente dela. E então ela relaxa, entra no que vocês chamariam de um estado meditativo suave e ouve o que estamos dizendo. Convidada: e vocês digitam de volta para ela? Abraham: sim, nós escrevemos a resposta de volta para ela. Ela faz isso todos os dias. Convidada: ok, e qual é a diferença entre discutir a questão com Abraham utilizando o ser interior da Esther, ou é a mesma coisa? Abraham: bem, o ser interior da Esther é um componente do grande grupo de consciências que chamamos de Abraham. Consciências são um fluxo, não um amontoado. Então, você talvez pense no ser interior da Esther como sendo um dos amontoados no grande amontoado que é o fluxo Abraham, mas... Convidada: eu entendo, porque já perguntei isso antes de uma maneira diferente. Eu estou pronta agora, neste momento, para ir para aquele nível em que vocês dizem, e eu sei que crio a minha própria realidade, que posso ser, fazer ou ter qualquer coisa que eu quiser, enquanto vocês estão dizendo que podem se conectar com aqueles que criam mundos, aquelas pessoas que vieram antes, Abraham, Esther... Abraham: você não precisa fazer um pronunciamento e dizer eu agora estou pronta e esperar que isso desça até você. Contudo, esta disposição, prontidão e capacidade são bons estados de ser para se estar, porque permite que isto aconteça e você está mais propensa a estar ciente de que está acontecendo enquanto está acontecendo. Mas nós realmente queremos que você sinta conosco que onde você se encontra, nós estamos lhe colocando aqui fora, e aqui fora está este cone de consciências que estão todas focadas e fluindo até você, que estão cientes de você e conhecem você e estão pensando em você e focadas com você. E tudo isso está acontecendo, não importando se você se declara pronta para isto ou não. Não começa a acontecer por você ter pedido por isso, porque você já pediu por isso de muitas maneiras diferentes. Mas fazendo a afirmação como você acabou de fazer, ajuda a sua prontidão, desde que a afirmação não seja baseada em falta. Convidada: não, é porque ela... Abraham: nós sabemos que ela não é, mas se você está dizendo eu estou pronta porque está neste lugar de necessidade, então mesmo que continue fluindo como estava até mesmo antes de você colocar em palavras, o seu reconhecimento de que você quer alguma coisa que não está acontecendo, talvez a impeça de estar no modo receptivo. Convidada: mas a última conversa que tivemos foi sobre foco e vocês fizeram uma enorme distinção para mim, porque vocês sempre dizem que isto requer apenas foco. E eu costumava pensar que isso estava focado no que eu queria, mas vocês disseram não, para eu focar no meu alinhamento. Foque nos seus sentimentos,
Foque em estar ciente de suas emoções. Abraham, foque na sua conexão. Foque em plugar a torradeira antes de tentar torrar o pão. Convidada. A primeira vez em que eu estive na Hot Seat foi sobre uma história que a Esther contou sobre quando ela foi até o departamento de trânsito com a própria visão. E eu fiquei tipo, se ela consegue fazer isso, o que eu poderia fazer se tivesse aquele mesmo foco para ter em minhas mãos aquilo que quero? E nós temos não é uma pergunta, mas eu sou frequentemente distraída por outras coisas inferiores. E eu fico tipo, se isso é tão importante e eu tenho habilidade. Abraham, mas aqui está a coisa na qual gostaríamos que você se estabelecesse, apenas por 1 ou 2 ou 3 ou 10 dias. Mágica também acontece nas coisas pequenas e apenas rotular isso sendo uma coisa inferior meio que tira a mágica disso. Então, se você simplesmente reconhece que a fonte está envolvida com você em tudo. Nos primeiros dias, quando Jerry e Esther estavam cientes de que nós estávamos fluindo até e através da Esther, nós os encorajamos a nos utilizar de qualquer maneira que pudessem pensar. Então, um dia, eles estavam em uma mercearia e naquela época a Esther ainda estava usando os sapatos Charles Jordan com saltos de 15 centímetros. Foi antes da cidade de Tucson ensinar a ela sobre cascalho. Eles estavam na mercearia e o Jerry disse, chame os Abraham, você pode fazer isso? E a Esther disse, é sério? Agora? E o Jerry disse, sim, eu gostaria que eles nos ajudassem a comprar nossa comida, a escolher nossa comida. E naquela época Esther ainda sentia uma estranheza entre nós. Então ela começou meio que a gritar dentro da mercearia com o carrinho de compras na frente dela. E nós escolhemos isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. E eles foram para o caixa, pagaram tudo, chegaram em casa e o Jerry disse, Abraham, por que vocês escolheram essas comidas em particular? E nós dissemos, nenhuma delas contém nenhum tipo de conservantes. E então eles começaram a ler os rótulos e perceberam que não havia nenhum tipo de conservante em nenhum dos alimentos que colocamos na cesta. Não porque nos importamos se eles comem conservantes ou não, mas porque nós queremos que eles saibam que sabemos o que estamos fazendo. Nós queremos que eles saibam que não precisamos ler o rótulo para saber o que há na comida. Então, uma série de coisas aconteceu. Uma noite nós sugerimos que eles falassem a amigos deles, que eram os únicos 2 de 5 pessoas que sabiam sobre Abraham, para irem se esconder em algum lugar da cidade de Phoenix. Phoenix é um lugar muito grande. Ela se estende longe em todas as direções. Então, Wes e Nancy entraram no carro para se esconderem deles. Jerry estava dirigindo e a Esther guiando enquanto recebia Abraham. E nós dissemos, naquela direção, naquela direção, naquela direção, vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda, naquela direção, naquela direção, naquela direção, naquela direção, naquela direção. E eles dirigiram por um bom tempo, porque é um lugar muito grande. E nós dissemos, aqui. Então eles pararam e olharam, e não havia nenhum sinal do Wes e da Nancy. E a Esther ficou incomodada, porque houve muitos naquela direção, naquela direção. E naquela época, ela não estava realmente recebendo como recebe agora. Então, para dizer o mínimo, foi estranho. E então continuamos a guiar naquela direção, naquela direção, naquela direção, e pararam de novo. Wes e Nancy ainda não estavam lá. Eles passaram a maior parte da noite se movendo de um lugar para o outro na cidade de Phoenix. E então, logo antes de amanhecer e depois de abastecer o carro novamente e comerem mais 3 barras de chocolate, eles os encontraram. E a Esther disse, nós nunca mais brincaremos disso. E então o Jerry disse, primeiro nós fomos para lá. E o Wes disse, nós estávamos lá, mas o nosso ser interior nos disse para continuarmos nos movendo. E então Jerry disse, e então fomos para lá. E o Wes disse, nós também estávamos lá, mas o nosso ser interior nos disse para continuarmos nos movendo. E então o Jerry disse, então fomos para lá.
O que estava acontecendo era, Jerry e Esther estavam seguindo eles, estavam seguindo a essência vibracional deles, mas a manifestação não era veloz o bastante para satisfazer a Esther. E isso também explica que a Esther não é a única recebendo e que é realmente o que estamos querendo que vocês ouçam. Todos vocês têm a habilidade de entrar em alinhamento vibracional com quem são. Cada um de vocês tem um ser interior que 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 tem um ser interior. Em outras palavras, vocês todos estão muito bem conectados. Vocês todos têm muita atenção e interesse sobre quem vocês são, quem são neste instante e onde estão, e a relação entre onde estão e onde querem estar. É apenas uma questão de você escolher uma coisa que importe para você, mas a seleção importa o bastante de modo que você está interessado e agirá, mas não tanto de modo que dará o tiro de dúvida no próprio pé. Você precisa meio que encontrar aquele equilíbrio, isto é, uma coisa que eu quero experimentar que, quando acontecer, me dará empolgação o bastante para que eu saiba. Será uma condição que acontecerá que talvez cause um momentum, mas não uma coisa tão distante que me impedirá de vir no instante. A vida pode ser muito doce para você conforme você simplesmente permite que o universo lhe demonstre estas coisas. O quão importante você é, o quão brilhante você é, o quão digno você é, o quão alinhado ou não você está. Você não quer realmente ficar ativamente conectado com a sua própria orientação? E a forma como você faz é simplesmente decidindo fazer algumas destas coisas e permitindo que o seu ser interior lhe guie até elas. Nós encorajaríamos todos vocês a brincarem de uma coisa. Faça uma lista de 4 ou 5 coisas, tão longa quanto você quiser, mas 4 ou 5 são o bastante, de algo em que você estaria interessado em ver. A Esther e os amigos fizeram uma lista de 20 coisas e vagaram por aí, e dentro de umas 4 horas, todas as coisas da lista apareceram para eles de algum tipo de forma memorável. É um jogo muito divertido de jogar, mas precisa ser uma coisa com que você se importe e não uma coisa que preocupe você. E observe o quão responsivo o universo é com você. A Esther não tem um caminho interno das energias não físicas. Vocês todos têm acesso a isso tudo, entendem? É apenas uma questão de pedir e serem sinceros e então entrarem no modo receptivo e então fazerem isto o bastante, de modo que passem a acreditar na habilidade de fazerem isso. A Esther, desde o início, nunca duvidou de que os Abraham virão quando ela fica em pé naquele púlpito e relaxa a consciência. Ela nunca se preocupou com isso, porque nunca falhou para ela. E a sua conexão com o seu ser interior também não falhará com você, mas a sua habilidade de reconhecer ficará melhor e melhor e melhor, entende? Convidada, o que eu ia dizer é, eu acho que todos nós desejamos que pudéssemos nos sentar no computador, escrever a pergunta, receber a resposta, apenas digitar. Eu acho que nós podemos fazer isso. Abraham, nós não dizemos para Esther a resposta direta para tudo o que ela pede, porque ela não consegue receber a resposta direta para tudo o que está pedindo. Ela é como vocês. Uma pessoa disse outro dia, eu escreverei um livro sobre a diferença entre Abraham e Esther. E a Esther disse, eu lhe conto a diferença. Os Abraham sabem e eu estou aprendendo. E nós diríamos que ela não está exatamente correta. A Esther está na vanguarda e nós estamos seguindo-a. Nós estamos todos juntos nisso, entende? Mas quando a Esther tem alguma coisa que está realmente incomodando ela, ela se senta e escreve o cenário a respeito. E então, mesmo que relaxe e entre no modo receptivo, ela ainda assim não está exatamente no lugar em que consegue ouvir toda a nuance sutil que gostaríamos de passar a ela. Nós falamos para ela, mas você precisa se lembrar, ela é a tradutora do que estamos dizendo e ela não consegue traduzir além da habilidade de deixar fluir. Para ela é muito mais fácil traduzir para vocês, porque ela não está pendurada nos seus problemas.
Às vezes ela lê de volta aqueles textos e percebe, bem, os Abraham me contaram aquilo neste dia, e neste dia me contaram aquela outra coisa, e neste outro dia me contaram isso, então eu entendi. Seja paciente consigo mesma, da mesma forma que o seu ser interior é. Convidada: obrigada. Abram: sim, de fato.